Em meados de 1973, Clovis era o tipo de cidade do Novo México que parecia existir apenas porque a estrada passava perto. Calor seco, vento carregando areia fina, postos de gasolina com placas desbotadas e uma linha de trem que cortava o bairro velho como uma cicatriz. À distância, a base aérea trazia um ronco constante de motores e um silêncio estranho entre um voo e outro, menos como se o céu respirasse por conta própria. Naquele verão, a cidade sofreu com quedas de energia que ninguém sabia explicar. Primeiro por minutos, depois por horas. A companhia elétrica jurava que era sobrecarga. Os moradores juravam que não era. Porque toda vez que as luzes apagavam, algo acontecia. E sempre perto do mesmo lugar. O arquivo municipal. Um prédio baixo de tijolos, esquecido numa rua lateral, onde só entravam funcionários e velhos atrás de certidões. Ninguém prestava atenção naquele lugar, até a noite em que uma mulher atravessou a porta de vidro como se estivesse atrasada. E nunca mais saiu. O nome dela era Lídia Amaru, 31 anos. Bibliotecária, branca, cabelo castanho escuro, preso num coque frouxo, óculos de armação grossa. Era conhecida por ser metódica, gentil, e nos últimos meses obcecada por um assunto que ninguém entendia: jornais antigos. Lídia vinha pedindo edições de 1949, 50, 51, sempre procurando algo específico. Sempre saía com as mãos tremendo. Na quarta-feira, 18 de julho de 1973, Lídia foi vista pela última vez por um frentista chamado Ramon, que trabalhava no posto da esquina. Ela atravessou a rua com uma pasta de couro marrom apertada contra o peito, como quem carrega uma coisa viva ali dentro. Parou diante do arquivo municipal, olhou para o céu por um segundo e entrou. Minutos depois, as luzes da rua piscaram e apagaram. Quando a energia voltou, o prédio do arquivo estava de portas trancadas por dentro. A polícia foi chamada. O xerife da época, Carl Lenigan, 46 anos, bigode grosso, camisa bege aberta no colarinho, chegou irritado, como se estivesse lidando com mais uma confusão banal. Ele bateu na porta, gritou o nome de Lídia, ameaçou arrombar. Nenhuma resposta. Um funcionário trouxe a chave. A porta abriu com dificuldade, como se algo por dentro estivesse segurando. O ar lá dentro era gelado. Isso foi a primeira coisa que todos notaram. Um frio impossível para o mês de julho, no Novo México. O corredor estava escuro, mesmo com as luzes acesas. Parecia que a claridade era engolida antes de tocar as paredes. E havia um som, muito baixo, como papel sendo amassado devagar. O xerife entrou primeiro, arma em punho. Atrás dele, o ajudante e um eletricista. O lugar cheirava a poeira, tinta velha e algo metálico, como sangue seco. A mesa do balcão estava revirada. A pasta de Lídia estava ali, aberta. E dentro havia recortes de jornal, fotos em preto e branco, páginas copiadas. Tudo sobre um evento antigo. O apagão de 1949. Segundo as matérias, em uma noite de agosto de 1949, Clovis perdeu energia por 6 horas. Durante aquele período, 7 pessoas desapareceram. Não foi notícia nacional. Foi tratado como fuga, confusão, talvez crime. Mas o detalhe que Lídia havia grifado em todas as páginas era o mesmo. Todos foram vistos, pela última vez, indo ao arquivo municipal. O xerife sentiu um calafrio, mas disfarçou. Isso é loucura, ele murmurou. O eletricista apontou para o fundo do corredor. Tem uma porta aberta. Era a porta do depósito interno, onde guardavam caixas de documentos velhos, mapas, livros de registro e arquivos de décadas. O xerife foi até lá, passos lentos. E, quando empurrou a porta, viu algo que não encaixava na realidade. O depósito era maior por dentro. Muito maior. As prateleiras pareciam se estender até onde a luz não alcançava. Pilhas de caixas subiam como paredes. O ar cheirava a papel molhado, como se tivesse chovido ali dentro. E ao fundo, havia uma lâmpada acesa, balançando, iluminando uma mesa. Em cima da mesa, um gravador de fita. E ao lado dele,
Um único papel, perfeitamente limpo, como se tivesse sido colocado ali, naquele instante. No papel, escrito à mão. Se você encontrar isso, não acenda as luzes. O ajudante riu, nervoso. Quem escreveu isso? O xerife virou para responder e percebeu que o ajudante não estava mais atrás dele. Na verdade, ninguém estava. O corredor havia sumido. Atrás dele, onde deveria estar a porta do depósito, havia apenas prateleiras. Carl Hennigan sentiu o estômago virar. Chamou o nome do ajudante. Nada. Chamou o eletricista. Nada. E então ouviu passos. Não os dele. Passos de alguém caminhando sobre papel. Um som seco, ritmado, vindo de longe. O xerife tentou manter a calma. Ele era homem de lei. Já tinha visto crimes, mortes, coisas feias. Mas aquilo era como estar dentro de uma mentira. Ele seguiu o som. As prateleiras pareciam mudar conforme ele andava. Corredores que deveriam levar a uma parede levavam a outro corredor. O ar ficava mais frio. A lâmpada acima balançava mesmo sem vento. Então ele encontrou Lydia, ou algo parecido. Ela estava sentada numa cadeira, diante de uma mesa de metal. O rosto pálido, os olhos abertos demais. Mas não olhava para ele. Olhava para um arquivo aberto. Uma pasta grossa com uma etiqueta vermelha escrito: Clovis, incidente 1949. Confidencial. Lydia estava viva. Pelo menos, respirava. Mas seus lábios se moviam repetindo uma frase como oração. Eu li. O xerife se aproximou. Lydia, vamos sair daqui. Ela virou o rosto lentamente. Os olhos dela estavam molhados, mas não havia lágrimas. E quando falou, a voz não parecia dela. Não tem sair, xerife. Só tem continuar. O xerife puxou a pasta da frente dela e viu. Dentro, não havia apenas documentos. Havia fotografias de pessoas que ele conhecia. Gente da cidade. Gente que estava viva em 1973. E ao lado de cada foto, uma data. Algumas datas eram do passado. Outras eram do futuro. Uma das fotos era dele, Carl Hennigan, xerife. Ao lado, escrito 1973, entrou no depósito, não retornou. O xerife sentiu o corpo gelar. Que merda é essa? Lydia sorriu. Um sorriso quebrado. É um arquivo que não guarda só o que aconteceu. O gravador de fita na mesa ligou sozinho. Um clique. E então, uma voz antiga começou a tocar, como rádio mal sintonizado. Clovis, 1949. O apagão foi apenas a porta. Eles vieram buscar o que foi lido. O xerife tentou desligar, mas o botão não obedecia. A fita continuou. Quando as luzes apagam, os registros se abrem. E quem lê, entra na lista. Cal jogou o gravador no chão. A fita continuou tocando. Mesmo quebrada, ele pegou Lydia pelo braço. Levanta. Agora, ela levantou, cambaleando. Como se o corpo lembrasse como andar. Mas a alma, não. Eles correram por corredores de prateleiras intermináveis. O xerife gritava, xingava, chamava por ajuda. O som dos passos atrás deles aumentava. Não era um par. Eram muitos, como gente descalça correndo sobre papel. O xerife viu uma porta ao longe. Uma porta de metal, com uma luz fraca em cima, como saída de emergência. Correu até ela e empurrou. A porta cedeu. E ele caiu para fora. No chão do depósito, do arquivo municipal. Do mundo normal, a luz forte do corredor da frente feriu seus olhos. Ele ouviu vozes. O ajudante e o eletricista estavam do lado de fora, discutindo com alguém, como se nada tivesse acontecido além de um susto. O xerife se virou rapidamente. Lydia não tinha saído. A porta estava aberta, mas atrás dela havia apenas o depósito normal, pequeno, com caixas e poeira, do jeito que sempre foi. Nenhuma prateleira infinita, nenhuma mesa, nenhum gravador. O xerife entrou de novo gritando o nome dela. Procurou atrás das caixas, nas salas, nos corredores. Nada. Lydia Amaro
tinha desaparecido. E no chão, perto da porta, havia apenas a pasta de couro marrom dela, fechada, sem recortes dentro, como se ela nunca tivesse existido. Naquela noite, Clovis perdeu energia de novo, só por 3 minutos, mas foi o suficiente para que 7 pessoas, em bairros diferentes, acordassem ao mesmo tempo, ofegantes, com a sensação de que tinham lido algo errado, num lugar onde nunca estiveram. E o xerife Carl Hannigan, trancado no escritório, abriu uma gaveta e encontrou um documento que ele jurava nunca ter visto. Uma folha limpa, com letras datilografadas. Clovis. Incidente 1973. Confidencial. Ele leu a primeira linha e sentiu vontade de vomitar, porque o relatório começava assim. Em meados de 1973, Clovis sofreu com quedas de energia inexplicáveis. O arquivo municipal voltou a abrir e na quarta-feira, 18 de julho, uma mulher atravessou a porta e nunca mais saiu o xerife Tremia. Ele rasgou o papel, mas, quando olhou para a lixeira, viu que os pedaços tinham desaparecido. E no lugar, havia uma nova folha, com uma frase simples. O arquivo não esquece quem o leu. Na manhã seguinte, Carl Hannigan não apareceu para trabalhar. Encontraram sua casa aberta, café frio na mesa, a farda pendurada e no chão da sala, marcas de areia e como pegadas, indo em direção à porta. E parando ali, como se alguém tivesse sido puxado para o outro lado, sem precisar caminhar mais. Até hoje, moradores antigos de Clovis dizem que, quando a energia oscila e o rádio chia, é melhor não procurar o motivo, porque algumas cidades não guardam segredos em pessoas, guardam em arquivos. E o que está registrado sempre encontra um jeito de voltar a ser lido.